Corinthians, Pedro Ramiro. Salve o Corinthians! Vamos lá então, aqui voltando para Bet7k.com, aposta na diversão, joga com responsabilidade, maior de 18 anos, tem aí Palmeiras, tem Flamengo e Bolívar, tem muita coisa legal, tem Série B, tem jogos importantes para vocês todos apostarem na diversão e acertou o Pix, tá na conta e não tem para ninguém. É o seguinte, Pedro Ramiro, mais informações direto do Santa Cruz, Corinthians e Bragantino. Vamos lá, craque. Os portões ainda não foram liberados aqui, mas a expectativa é de casa cheia do Estádio Santa Cruz. Só repetindo, até muita gente tentando entender por que o jogo foi mandado para Ribeirão Preto, sendo que justamente quem manda a partida é a equipe do Bragantino. Porque o Nabi Abichedid não tem a capacidade mínima exigida pela Conmebol, de cerca de 20 mil pessoas. Já o estádio do Santa Cruz aqui tem essa capacidade para cerca de 30 mil torcedores. Então, só falando sobre o Timão como visitante, até no intervalo aqui eu estava puxando os números, fiz as contas. O Corinthians como visitante em 2024 são 23 jogos, 6 vitórias, 6 empates e 11 derrotas. 11 derrotas com um aproveitamento de 34%. O problema mesmo do Corinthians me parece ter perdido a força em Itaquera, né, craque? Porque até no Campeonato Brasileiro... A verdade, o Corinthians está nessa situação. Ganhou 16 pontos jogando na Neoquímica Arena e 5 fora. Exatamente. Entendeu? Então, ele teve 3 vitórias, 7 empates e 1 derrota. Então isso é pífio. E se continuar assim, vai cair para a Série B. Não tenha dúvida disso, vai cair para a Série B. O que mais, Pedro Ramiro? Informações rotativas. Aqui, daqui a pouco, tem o concentração com o Capriotti, que por sinal é uma palhaçada que vocês fazem com o Capriotti aí. Negócio de apelido, essas coisas, é um absurdo isso aí. Não. E aliás, é a primeira vez em 16 anos que o Corinthians vai encontrar uma equipe de fora aqui de Ribeirão Preto na Arena Nicknet. No século XXI, o Corinthians jogou 16 partidas aqui, é claro, na maioria das vezes contra o Botafogo de Ribeirão Preto. São 8 vitórias, 7 empates e a única derrota foi num amistoso em 2019 contra o Botafogo e o técnico era o Fábio Carilli. O Carilli era o técnico do Corinthians à época, portanto o retrospecto é positivo. Contra o Bragantino nem tanto, porque o Corinthians não vence o Bragantino desde o fim do ano de 2022. De lá pra cá, a vantagem é do Bragantino nas partidas, inclusive o último jogo com empate em Itaquera. Craque. Vamos lá então, me dá o time do Corinthians, o VAR, vamos lá. No pique do rádio, nos donos da bola, Bet7k, vamos lá então, garotinho, aposta na diversão. Vamos lá, craque, então passar por essa provável escalação do Corinthians para a partida de hoje no Estádio Santa Cruz, de onde já falamos na cabine Bandeirantes, com Hugo Souza no gol, um trio defensivo com Félix Torres, Kaká e Gustavo Henrique. Na ala direita, Mateuzinho, a dupla de volantes, Ranielli e Charles, e no lado esquerdo de campo, Matheus Bidu. Mais à frente, Thales Magno, Giovani e Pedro Raul. Essa é a provável escalação do Corinthians para a partida de hoje, craque. E o próximo jogo do Corinthians, quando vai ser, Pedro Ramiro, para todo mundo que tá ligado na Rádio Bandeirantes? Sábado, 9 horas da noite, contra o Fluminense fora de casa, craque. Tá certo então. Vamos lá então. Em relação ao time, de novo, passa bem devagarzinho pra mim, vai. Vamos titular. Lá, Hugo Souza. E o setor defensivo, 3 zagueiros com Félix Torres, Kaká e o Gustavo Henrique. Na ala direita, Matheus Bidu. A dupla de volantes, Charles e Ranielli e Charles, na verdade. E na ala esquerda, o Matheus Bidu. Mais à frente, o Thales Magno, Giovani e Pedro Raul. Essa é a provável escalação do Corinthians. Tá certo então, tá aí o Corinthians, mas o mais importante do Corinthians, eu vou dizer uma coisa, como corintiano, eu tô torcendo pra perder. Verdade é essa. Sai fora da Sul-Americana, sai fora da Copa do Brasil e foca pra ganhar 8 jogos do Brasileiro, porque senão vai cair. Isso é o que eu penso. Paulo do Vale e Gustavo Sorek, que vocês pensam disso? Eu tava pensando no que seria hoje um time ideal do Corinthians, não para a partida de hoje. Para o jogo de hoje, eu escalaria um time completamente reserva. Só que o Ramon ele precisa observar e tentar criar algumas soluções com o elenco que ele tem em mãos. Então o jogo de hoje, ele pode ser descartável dentro do objetivo do Corinthians, que é se livrar do rebaixamento. Já queria sair do jogo do Grêmio, né? Sim. Quando você não bota o Garro. É, quando você não tem o Roberto, que você fala, e o time reserva e aí o reserva vai lá dar mais certo que o titular. E aí? E aí eu fico pensando,
até fazendo uma mescla desses dois times que entraram em campo nos últimos jogos, o que seria um Corinthians ideal, imaginando, ó, o Hugo Souza, o Fagner, apesar de não estar na melhor forma possível, mas acho ele melhor que o Mateuzinho. Minha dupla de zaga seria Félix Torres e André Ramalho. E aí do lado esquerdo, acho que tanto faz. O Hugo ou o Bidu, eu acho que é a mesma coisa. Aí eu montaria um meio campo com 3 volantes, o Rian, o Charles e o Ranielli e o Garro. E aí eu faria uma dupla de ataque hoje sem o Yuri Alberto, com o Thales Magno e o Giovani. Esse seria o meu time titular do Corinthians, não pra hoje. Talvez pra domingo, pra sábado contra o Fluminense no Rio de Janeiro. Gustavo Soler. Eu acredito, craque, que nesse momento, pela questão financeira, seria importante avançar na Sul-Americana. Mas é claro, a prioridade tem que ser a Série A do Campeonato Brasileiro. Não adianta nada você ir avançando na Sul-Americana e olhar para a tabela do ano que vem e não encontrar Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Botafogo, encontrar o CRB, encontrar o Botafogo de Ribeirão Preto, né? Voltar ano que vem para a Arena Nicknet, não para jogar apenas o Paulista, mas uma Série B. Então, o Corinthians tem que focar em conseguir permanecer na elite do futebol brasileiro. Mas eu ainda acho que dá, craque, para levar, pelo menos nesse momento, bem a sério essa partida contra o Red Bull Bragantino, até porque o Red Bull Bragantino é um time que, se ganhar hoje, ganhou. Se perder hoje, perdeu. Se empatar, empatou. É isso aí. Não vai mudar muita coisa, né? Então, financeiramente, é importante pro Corinthians, até porque o Pedro Ramiro sempre fala as informações corretas aqui do Corinthians com relação à dificuldade financeira que o clube passa, né? Vamos lá, Pedro Ramiro, em relação